Bora falar do Corinthians porque tem zagueiro na mira, ex-Arsenal e Atlético de Madrid, atualmente no Besiktas. Ele é brasileiro, eu vou te contar mais a respeito. Uma notícia importante para o torcedor corintiano, uma boa notícia para o torcedor do Corinthians. A Esportes da Sorte, principal patrocinadora do Corinthians, que recebeu autorização para operar nacionalmente. Fala, fiel torcida, hoje o vídeo está recheado de informações exclusivas e muito importantes sobre os bastidores do nosso Corinthians. Vamos começar falando sobre a possível contratação do zagueiro Gabriel Paulista, uma notícia quente que surgiu no portal UOL e foi confirmada pelo jornalista Chico Garcia. Depois vamos atualizar sobre a situação da patrocinadora Master do Corinthians, que conseguiu aí a sua regularização, informação trazida pelo Sereto. E no final, vou fazer uma ponte aí na lista de jogadores que foram liberados no bid e estão prontos para reforçar o timão nesta quinta-feira. Então fiquem ligados porque o vídeo de hoje tá imperdível. Tem novidades porque a informação, me perdoem se eu não estou dando o crédito devido aqui. Eu vi realmente no portal UOL. Porque é muito comum, às vezes, né, nesse momento de especulação, só para vocês terem uma ideia, muita gente fica garimpando notícia. E aí, sei lá, daqui a pouco um jornalista, um blogueiro, um youtuber, enfim, né, um cronista, né, que acompanha lá o dia a dia do clube, acaba colocando na sua rede social um jornalista que está acostumado a trabalhar com o mercado, vai lá e confirma a informação também, ele coloca no seu portal de maior representatividade, digamos assim, e é dali que muitas vezes saem as informações na mídia como um todo. Então, eu vi o André Hernan postar no portal UOL. Se alguém publicou essa notícia antes, me perdoe, né? Mas vou dar o crédito aqui para o Hernan, que revelou que o Corinthians procurou o staff do jogador Gabriel Paulista, zagueiro de 34 anos, atualmente no Besiktas da Turquia. Mas é um cara com um currículo, vamos lá, né? Amplamente vasto. Estou aqui com os dados do Gabriel Magalhães. Magalhães não, né? Que é outro ex-corintiano que daqui a pouco pode pintar, torcedor do Corinthians, na verdade, né? Pode pintar no Corinthians. Mas eu estou falando do Gabriel Paulista, que tem passagens como, por exemplo, Atlético de Madrid, Arsenal da Inglaterra, Valência da Espanha. Ele surge no Vitória, ele se profissionaliza no Vitória, sai dali para o Villarreal da Espanha, aí depois se transfere para o Arsenal da Inglaterra, Valência da Espanha, Atlético de Madrid, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira em 2015, estava no radar do Palmeiras no ano passado, e agora ele está no Besiktas da Turquia, tem contrato até 2027, mas teve uma lesão, né, acabou sofrendo uma lesão recente, e com isso... Pelo desejo do jogador, o Corinthians obteve informações de que ele tem um desejo de vestir a camisa do Corinthians. Talvez o Corinthians tenha isso como trunfo com vários atletas, né? Não é raro, né, os jogadores chegarem no Corinthians sendo apresentados e dizerem, né, poxa vida, meu sonho era estar aqui. No caso, o Gabriel Paulista, ele é natural de São Paulo, então talvez tenha uma vinculação, uma identificação de família e tal, a gente vai descobrir depois, né? O Mateuzinho, por exemplo, foi um cara que eu não imaginava, né? Um cara que se profissionaliza no Flamengo e tal, veste a camisa do Flamengo e de repente ele faz um esforço danado para jogar no Corinthians porque era corintiano desde moleque, né? E acaba tudo dando certo. Mas enfim, o Gabriel Paulista é isso, ele tá, ele tem o desejo de jogar no futebol brasileiro, de voltar para o Brasil, de vestir as cores do Corinthians, e o Corinthians foi lá e deu uma sondada. A gente sabe que o Corinthians tem como prioridade, né, nesses reforços pontuais, a contratação de um zagueiro. Currículo ele tem, vamos lá, vamos combinar, né? Um cara que não simplesmente passeou na Europa por clubes médios, clube grande, tá? O Arsenal, Atlético de Madrid, só para ficar nesses dois já encerramos o assunto, né? Mas ele ainda tem Valência, o próprio Besiktas é um clube que, ok, né, da Turquia, mas um campeonato que é competitivo, que tem uma grande rivalidade lá com o Galatasaray. Então, assim, cara, é um jogador rodado. 34 anos, não é que eu tenha dificuldades ou restrição com zagueiros ou jogadores na casa dos 34. Eu não tenho esse problema, tá? Agora... Aí, galera, eu acho que esse é um ponto muito importante. O Corinthians já fazia muitos anos que não conseguia fazer um elenco aí com uma baixa de idade, uma média de idade baixa, né? E agora
buscando aí esse jogador que já está com 34 para 35 anos. O problema é a próxima temporada. Entendo esse ponto de vista, realmente é uma coisa que eu acho que o Corinthians tem que se atentar. É importante manter essa idade aí, essa média de idade do elenco baixa. Eu acho que para os campeonatos hoje em dia é um ponto extremamente importante. Bora continuar aí. Quando você pensa no André Ramalho de 32 e o Gabriel Paulista de 34, você teria uma zaga mais experiente. O ideal seria você compor com o André Ramalho, que para mim é titular absoluto, com um jogador mais jovem. Né? Esse seria o ideal, até para ter uma longevidade maior, né? O cara chegar aqui e jogar mais 3, 4 anos em altíssimo nível. Não seria o caso do Gabriel Paulista, porque assim, vamos lá, um cara aos 34 anos, já vindo de uma lesão e uma longa parada, quando ele chega para o futebol brasileiro, né, que a gente sabe que o calendário é completamente diferente, qual é a longevidade desse cara? Ele pode fazer uma baita temporada, pode. Mas aí na segunda, que ele já vai ter 35, eu já não sei se ele consegue manter o mesmo nível, tá? Mas ok, vamos atacar o problema agora, vamos falar da questão de 2025. Acho um bom reforço, mas acho que precisa mais. Então, assim, vindo o Gabriel Paulista, eu acho que assim, por tudo que esse cara já demonstrou, maravilha. Vai chegar, o André Ramalho trouxe isso, né? O André Ramalho trouxe essa experiência da Europa, um cara que estava até no PSV, vejam só, se você vê a carreira do André Ramalho, tem lá o Red Bull Salzburg, lá da Áustria, um cara que passou por equipes assim menores dentro da Europa em relação ao Gabriel Paulista. E o cara chegou, cara, com uma liderança, uma postura, uma capitania, sabe? Uma qualidade técnica, uma saída para o jogo. Fantástico, fantástico. Esses caras trazem isso de bom. A questão é a nossa intensidade aqui, no futebol brasileiro. Então, você ter esses dois caras, eu não estou decretando que não pode, tá, gente? Eu só estou conjecturando aqui. O ideal seria você dar uma mesclada. Ok, tem o Kaká, que renovou, o Gustavo Henrique terminou a temporada numa boa, o Félix Torres acabou perdendo espaço, mas por tudo que o Corinthians gastou por esse cara, pelo que eu já vi ele jogar na seleção equatoriana, eu acho que ele pode render mais, talvez esse ano possa fazer o Félix desabrochar nesse sentido, mas eu acho que ainda precisaria de um zagueiro mais jovem, mais assertivo, assim, no nível do que o Corinthians tem olhado para atacantes, por exemplo, né? Então, assim, tem que ser um cara desse porte, para chegar a ser titular ao lado do André Ramalho. O Gabriel Paulista é um ótimo reforço, mas... Galera, agora vai ver a informação do Cereto aí, falando da patrocinadora do Corinthians, que conseguiu, né, uma liberação provisória para continuar atuando. A gente vai entender aí todos os detalhes. E eu acho que ponto importantíssimo aí, só terminando desse tema do zagueiro, né, a gente tem aí essa possibilidade do Gabriel Paulista, mas eu acho que é sempre bom a gente falar dessa situação do Félix Torres, né? Eu, pelo menos, considero um bom zagueiro, não teve um início muito interessante pelo Corinthians, mas acho que pode agregar muito sim esse ano e pode surpreender a gente, porque é um bom zagueiro, tá? É um bom zagueiro o Félix Torres. Uma notícia importante para o torcedor corintiano, uma boa notícia para o torcedor do Corinthians. A Esportes da Sorte, principal patrocinadora do Corinthians, a patrocinadora master do Corinthians, emitiu uma nota nesta segunda-feira, na qual assegura que recebeu autorização para operar nacionalmente. Ela está liberada para operar dentro do Brasil sob uma liminar na Justiça. A empresa estava proibida de trabalhar no país desde o início do ano e procurava correr atrás da licença para poder seguir também com o apoio ao Corinthians. A autorização veio via, como eu disse, liminar na Justiça e de maneira provisória. Ela ainda precisa ter o nome publicado no Diário Oficial da União para operar sem qualquer tipo de obstáculo. Em breve, a lista de bets autorizadas será publicada pela Secretaria de Prêmios e Apostas. O veto a Esportes da Sorte veio por meio do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Ele decidiu em liminar suspender o licenciamento das bets que funcionavam nacionalmente com base na regulamentação da Loterj, Loteria do Estado do Rio de Janeiro, que é o caso da Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians. A Esportes da Sorte patrocina o Corinthians, o Ceará, o Bahia e o Grêmio, entre outras equipes do futebol brasileiro. A decisão referenda a lista atualizada divulgada das bets liberadas a operar no país,
divulgada pelo Ministério da Fazenda no dia 31 de dezembro. A autorização para o funcionamento das casas de aposta vale por 5 anos. Cada empresa pagou 30 milhões de reais pela licença para funcionar regularmente. Foram 14 empresas que representam 30 sites que conquistaram o direito de operar em caráter definitivo. Bom, a Esportes da Sorte ainda não conseguiu o caráter definitivo, mas conseguiu o caráter provisório para atuar provisoriamente e, assim, patrocinar a equipe do Corinthians. Por que é importante? Porque, além do dinheiro que a Esportes da Sorte paga ao Corinthians, tem o dinheiro que a Esportes da Sorte repassa ao Corinthians para pagar o Memphis Depay, né? O Memphis, 80% do valor do salário do Memphis é pago pela Esportes da Sorte. Então, é um dinheiro muito importante esse que a patrocinadora do Corinthians paga ao clube. Se perder a Esportes da Sorte, o Corinthians também perde o dinheiro que paga ao Memphis Depay. Teria que arrumar outro patrocinador urgentemente. E nesse momento, o Corinthians fica mais tranquilo em relação a esta possibilidade de continuar com o seu patrocinador master. Galera, agora eu vou destrinchar com vocês aí a situação aí dos jogadores liberados. Era uma questão que a gente tava aí do dia importante, porque a gente tinha o Hugo Souza principalmente, né? Mas também o Romero, o Maicon, o Kaká não regularizados no BID, e o Corinthians conseguiu a regularização de alguns desses atletas e alguns outros que acabam que são novidade pra gente agora nesse começo de Campeonato Paulista. Então eu vou falar aqui para terminar aqui essa matéria aqui com vocês e a gente vai acompanhar junto a esses jogadores do qual o Corinthians conseguiu essa liberação. Ó, o seguinte, o Corinthians ele escreveu 35 jogadores, né, para começar a disputa aí do Campeonato Paulista. As ausências que a gente teve aí é o Maicon, né, que tem a sua documentação para vir lá da Ucrânia, processo complicado, a gente sabe a situação toda do país lá, então vai demorar um pouquinho mais para acontecer, mas ele é um dos jogadores que ainda não apareceu nessa lista. O Giovani, né, que tem contrato até o meio do ano e não deve ser aproveitado pelo elenco, também foi outro que não foi inscrito no Campeonato Paulista. E a gente também teve a situação do Kaká. O Kaká também não foi inscrito. Pedro Raul, não inscrito. A gente tinha o Kaká que não tinha sido inscrito. Será que mudou alguma coisa da última vez que eu vi? Bom, não tá constando o nome do Kaká. Vamos ver aqui se o Kaká tá entre os inscritos. Zagueiros, André Ramalho, Félix Torres, aqui ó. Na matéria não tá constando o nome do Kaká, mas o Kaká também é um dos que não foi inscrito, tá, galera? Então a gente tem aí o nosso querido Giovani, o nosso querido Maicon e o nosso querido Kaká também, que não foram inscritos para a lista do Campeonato Paulista, essa inicial, né? Tem o Pedro Raul também. Então o Corinthians aí conseguiu escrever os goleiros Hugo Souza e Matheus Donelli, zagueiros André Ramalho, Félix Torres, Gustavo Henrique e o nosso menino da base, o João Pedro. A gente tem nas laterais aí novidade, Diego Palacios inscrito para o Campeonato Paulista, muita sorte para o Diego Palacios desse ano, né? O jogador não conseguiu desempenhar futebol no ano passado, se machucou várias vezes e espero que ele possa jogar lateral de seleção, bom lateral. Hugo, Mateuzinho e Matheus Bidu. Meio-campistas o Alex Santana, André Carrilho, joga demais, Charles, Igor Coronado, José Martins, Raniel, Rodrigo Garro e Rian, Garro já inscrito já. Os atacantes o Romero, o Hector Hernandes, o Memphis, Thales Magno e Yuri Alberto. A lista B do Corinthians conta aí com Felipe Longo, Cadu, Cauê, Fernando Vera, Renato, Denner, Capira e o Léo Maná. Também tem aí o Breno Bidon, que tá com a seleção, né, então ele também faz parte aí ele tá com 19 anos, né? Então ele entra para a lista B, tá com a seleção, deve voltar aí mais ou menos no meio do campeonato. O Bahia, o Guinegão e o Kaique são esses daí os jogadores mais novos também inscritos pelo Corinthians, lista com 35 atletas inscritos. Então larga aí nos comentários se você achou aí que o Corinthians foi coerente nessas inscrições. Alguns que a gente sabe, como o Maicon, que vai ser importante, principalmente agora no começo, que a gente não vai ter a presença do Bidon, ainda não pôde ser inscrito por esse detalhe que eu falei para vocês, né? O contrato dele tem essa situação toda aí, então é um pouquinho mais chato mesmo para poder escrever o jogador, mas de resto o Corinthians conseguiu escrever até o Palacios aí. Eu acho que ponto importante, quinta-feira tem jogo, então
A gente voltando aí com muita informação, notícia pós-jogo aqui no canal. Para não perder, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, larga nos comentários aí de todas as informações que eu trouxe no vídeo, o que vocês acharam mais interessante. Patrocinadora, zagueiro Gabriel Paulista, essa situação dos inscritos do Corinthians conseguindo aí a regularização de alguns como o Hugo Souza nos últimos minutos aí para regularizar. Beleza, galera? É isso aí. Amanhã eu tô de volta com mais informação do Corinthians. Agradecer a todo mundo, um abração, valeu e vai Corinthians!